Olá, 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 galerinha do meu coração. Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos aí em casa, numa boa, conseguindo estudar. Eu sei que é um momento diferente, né, pra gente conseguir estudar, mas eu espero que todos estejam aí conseguindo estudar, fazer todas as atividades numa boa, tá? Se tiver alguma dúvida, vai perguntando e a gente vai sanando essas dúvidas de vocês. Eu estou aqui para isso, para deixar todo mundo entender melhor os nossos conteúdos. E galera, qualquer dúvida mesmo, a gente está à disposição. Bom, a gente vai começar a estudar aí nas nossas aulas de hoje a ideia da perspectiva na história, tá? Vamos começar a pensar na perspectiva como um elemento histórico e a representação das imagens, tá? Como que essa representação espacial, vamos pensar no contexto espacial, ela se transformou com o tempo. E vamos pensar aí dentro dessa questão do espaço, a gente vai pensar na questão da dimensão, que é o do 1D, 2D, 3D, né? Que são obras de arte que possibilitam dimensões diferentes. Para entender um pouco disso, a gente vai avaliar esses contextos na linha da história. Beleza, meus amores? Espero que todos estejam aí tranquilos e preparados para essa aula, porque, ó, presta atenção numa coisa, pode olhar na janela. Hoje eu tenho certeza que tá sol aí. Dia de arte, galera, é dia ensolarado, a natureza acorda diferente, pode prestar atenção. Pássaros cantaram na janela de vocês aí. Aula de arte, vocês nem perceberam, galera. Estão avisando vocês, a natureza tenta avisar que hoje é um dia especial na nossa vida. Então, galera, se preparem que hoje é aula de arte e ela já vai começar. Papa Giulio II aveva chiesto a Raffaello la scuola di Atene, i suoi appartamenti privati. E l'Urbinate mi aveva ritratto come Eraclito, il filosofo dai pensieri profondi come i tuffatori di Delo. A me invece fu richiesta una pittura a fresco immensa. Raffaello mi aveva provocato. Io dovevo rispondere, affrontarlo nella sua stessa arte e vincerlo. Avrei messo in quelle figure dipinte tutto ciò che il marmo mi aveva insegnato. Avrei riempito quella volta di corpi e nervi e muscoli e proporzioni tali che tutto il mondo avrebbe gridato al miracolo. E cominciai con l'eliminare quel cielo azzurro di stelle dorate. Poi smantellai il ponteggio costruito da Bramante, che bucava la volta, e ne feci costruire uno nuovo, su mio disegno. Chiamai certi amici da Firenze, che però fecero un pasticcio con i colori e non seppero tradurre le mie invenzioni. Li cacciai, mi disperai, ma dovevo continuare, dovevo vincere su Raffaello e su me stesso. E così, da solo, feci tutto. Non trovavo mai soddisfazione in quello che facevo. Non ne segnavo la fine. È così difficile separarsi dal proprio lavoro.
geloso e preoccupato. Impedivo a chiunque di vedere i risultati delle mie fatiche, persino al Papa. Io sono in una fantasia grande, perché il lavoro mio non va innanzi, in modo che a me ne paia meritare. E questa è la difficoltà del lavoro. E ancora il non esser mia professione. Eppur perdo tempo mio, senza frutto. Dio m'aiuti. È il 1508. Per la prima volta nella storia, un pontefice accetta di dare carta bianca a un artista nel decorare la volta di una cappella papale. Michelangelo, a 33 anni, nel pieno della sua maturità artistica, disprezza ogni forma di semplicità e affronta un'impresa titanica. Circa 1000 metri quadrati invasi in tutto lo spazio disponibile con l'esibizione dei corpi umani. Accigliati, rassegnati, tesi, frenetici. Bom, galera, é o seguinte, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa história da perspectiva, o contexto histórico da perspectiva e, professor, o que é perspectiva? Galera, é o seguinte, perspectiva, se a gente pensar na palavra, é o ponto de vista, é como é que eu diria? Meu ponto de visão de alguma coisa, de onde eu enxergo, tá? Eu aqui no vídeo, tá? Onde vocês estão observando, meu ponto de vista é esse espaço aqui, ó. A partir daqui de onde meus olhos estão, eu enxergo o espaço que tem à minha volta. O ponto de vista de vocês aí, ó, é o ponto de vista da câmera, tá? E a câmera, ela te permite uma visão também espacial específica. Você tá vendo aí essa profundidade do espaço a partir de uma perspectiva, a partir de um ponto de vista. Bom, professor, mas tá falando de ponto de vista, sempre existiu, galera, sempre. O homem, sempre que ele enxergou alguma coisa, ele enxergou a partir de uma perspectiva dele, a partir de um ponto de vista dele. Tem até uma frase do Leonardo Boff, né, que é um cara incrível, que vocês podem até tentar estudar um pouco sobre ele. Tá? Tem uma frase do Leonardo Boff que ele fala o seguinte, uma frase muito simples, ele fala assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tá? E ele vai dizer depois que a gente enxerga a partir de onde nossos pés pisam. Bom, mas como a gente vai pensar nessa perspectiva aí, galera? A gente vai pensar no seguinte, nela durante a história. Tá? Se a gente pensar, desde as primeiras obras de arte até as obras de arte atuais, sempre se discutiu a ideia da visão, onde ela acontece, né? Os pontos de vista, ou a fragmentação, a decomposição desses pontos de vista. Tá? Então vamos pensar aí isso dentro da linguagem da pintura, da linguagem do desenho, da linguagem da escultura, da linguagem da arte. Beleza, galera? Bom, pra gente pensar isso é o seguinte. Primeira coisa, se a gente for analisar na história da humanidade, galera, vocês vão perceber uma coisa se a gente relacionar pintura e escultura. Por muito tempo, galera, muito tempo da história, a escultura esteve na frente da pintura. Foi tipo assim, o Ayrton Senna e o Barrichello. Desculpa pela piada, galera, mas é mais ou menos isso. Por quê? A escultura foi tipo Ayrton Senna a vida inteira, sempre na frente, ali vai arrasando. E a pintura, galera, tentando. Mas, Senna tava muito na frente. Por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô dizendo essa diferença, galera? Eu vou mostrar um comparativo para vocês. Vamos analisar, por exemplo, a arte do Egito, tá? Vamos começar pela civilização, uma das mais antigas, tá? Que é a civilização egípcia. Se a gente analisar a arte do egípcio, galera, se a gente observar uma escultura e uma pintura egípcia, a gente vai ver o seguinte: a escultura egípcia, ela lembra um pouco a pintura. Ela é paradona, ela tem aquela forma assim, né? Ela tem a estaticidade da pintura, ela não tem o movimento. Os egípcios não eram de criar grandes movimentos, tá? Mas o seguinte, galera, mas a escultura, ela tem a profundidade, ela tem mais clareza. A pintura egípcia parece quebrada, as pessoas parecem quebradas, né? Essa coisa do tronco tá de frente, que o peito tá de frente, a cabeça tá de lado. O olho eu já não consigo, galera, eu não consigo colocar essa posição, porque o olho vem aqui, ó, certo? Galera,
a gente não... Essa diferença é muito grande entre pintura e escultura. Não é uma diferença de valor, tá? Para os egípcios, por exemplo, a pintura e a escultura tinham valores idênticos. Só que a escultura, esteticamente, e aí, galera, eu quero que vocês entendam isso, esteticamente, estava muito na frente da pintura. E aí a gente vai reparar outro povo também. Se a gente olhar os gregos, aí, galera, aí é tipo, meu Deus do céu, é tipo muita diferença, galera, de verdade, é muita diferente e é uma diferença absurda. Por quê? Porque os gregos, galera, conseguiram evoluir a escultura num nível que, assim, foi fora do normal. Principalmente no período helênico, né, que é aquele período já depois do Alexandre o Grande, quando começa, tipo, tem influência do mundo inteiro e a escultura grega, galera, vai, tipo, vai muito além na qualidade técnica. Pelo seguinte, a pintura não conseguia, muitas vezes o corpo eles até representavam bem, mas efeitos de luz e sombra, eles não dominavam efeitos de luz e sombra, tá? Não tão bem. E eles não conseguiam criar volumes, profundidades com qualidade. Então eles muitas vezes faziam pinturas meio que planas, galera, ou com poucos efeitos de profundidade. Às vezes eles não colocavam a cena atrás. Tá vendo que vocês estão vendo eu aqui e atrás tem algumas paisagens aqui? Paisagens não, né? Tem alguns livros, tem umas pinturas, eles nem colocavam nada, galera. Por quê? Porque eles não sabiam como representar essa profundidade aqui, ó. Se vocês olharem aqui pra mim, ó, prestando atenção todo mundo, se vocês olharem aqui pra mim, vocês vão ver que essas linhas diagonais aqui, ó, essas linhas aqui que formam essa mesa e esses livros, elas, da perspectiva de vocês, ó, quanto mais perto de vocês ele tá, maior ele fica. Quanto mais longe, ó, vai ficando menor. E essa percepção de profundidade assim, galera, sinto muito, mas não foi os gregos que descobriram, não foi os romanos que descobriram. O Império Romano acaba em 111 depois de Cristo aí, e aí nesse período, galera, tudo que a gente teve nessas primeiras civilizações, a gente não conseguimos chegar a uma perspectiva mais realista, uma perspectiva que me trouxesse uma sensação maior de espaço, tá? Um espaço realista, tá bom? Só vai surgir isso, galera, isso só vai acontecer de verdade. E se a gente analisar, por exemplo, o período gótico, bizantino, românico, isso não acontece. Isso só vai acontecer, galera, de verdade, num período que a gente conhece como o Renascimento, tá? Por quê? Porque o Renascimento ele propõe uma mudança tão grande no olhar, na percepção da arte, a relação com a matemática, com a ciência, os artistas, tá? E essas transformações tão profundas do Renascimento possibilitam de verdade, galera, alcançar eu acho que ali a arte alcança o limite máximo dela, que é quando ela consegue, de fato, nos fazer ter a sensação de profundidade. Ela realmente engana os nossos olhos, ela realmente nos fascina, certo? E a arte vai começar a desenvolver isso a partir da Renascença. Primeiro, com um arquiteto chamado Brunelleschi, ele é o criador, ele é talvez o descobridor do ponto de fuga, tá? Dessa técnica que a gente vai trabalhar durante esse bimestre, tá? E galera, o Brunelleschi, ele é um arquiteto, então ele vai estudar isso para os seus desenhos de arquitetura e vai possibilitar isso para o mundo da arte em sequência. O Renascimento é um período da história, tá? Só que ele também é um conjunto de ideias que permeava esse período histórico. E aí, galera, para a gente entender um pouco esse período da Renascença e essa descoberta da perspectiva, eu vou debater um pouquinho com vocês aqui sobre o que foi a Renascença. E para a gente conseguir entender a Renascença, uma coisa importante a gente pensar é que ela nasce na Itália, galera. Numa época em que a Itália concentrava ali grandes burgueses, grandes novos mercadores, tá? Eles estão começando a criar a força do mercantilismo todo. Então, assim, a Itália era uma grande capital mundial, onde muito poder econômico acontecia ali. E os reinos italianos eram reinos de muita riqueza, principalmente o reino que vai ser o foco da gente quando a gente pensa em Renascimento, que é o reino de Florença, galera. O reino de Florença ele era organizado e sustentado por uma família chamada família Medici, tá? E os Medici, galera, era um grupo era uma família de mercadores e que aos poucos de banqueiros e aos poucos todas as áreas, na verdade, econômicas da Itália, eles começaram a se envolver e começaram a desenvolver muita riqueza. E eles assim como é que eu diria, se tornaram príncipes de uma cidade sem ter necessariamente o sangue real, sem ter aquele sangue nobre, sem ser herdeiro dessa geração. E uma coisa que a gente tem que perceber, galera, o Renascimento ele marca a ruptura com a ideia tradicional do teocentrismo. O que era o teocentrismo? Era um período da história, galera, onde se acreditava que tudo, praticamente tudo, na verdade, era explicado a partir de fonte divina. Então, assim, o que Deus explica é a única explicação que a gente tem. Então choveu, porque é vontade de Deus.
Então a pessoa está doente, de certa forma, por conta da vontade de Deus. E aí, galera, não se tinha muita questão do tratamento, da ciência, nada explicava. Tudo era explicado à base a partir da vontade de Deus, tá? E por que o Renascimento ele vai ter essa ruptura com a igreja? Porque os artistas, não só os artistas, mas assim, a sociedade da época, os intelectuais vão começar a questionar toda essa questão religiosa. E não é questionar de ser contra a religião, galera. É questionar na ideia de perceber que existem mais explicações para a coisa. Por isso que a gente vai mudar de teocentrismo para antropocentrismo, galera. Antropocentrismo é uma palavra grega que vem de anthropos, que significa homem, e kentron, que significa centro, galera. E o antropocentrismo, ele traz uma ideia do quê? De que o homem agora é o centro que vai explicar tudo isso. Não quer dizer que ele sabe de tudo, mas quer dizer que ele tem que buscar explicações para todos os fenômenos da vida. Beleza? E é esse momento que a gente vive hoje. O Renascimento, ele é o nascimento desse momento nosso. Tá? Hoje em dia, a gente está vivendo um período de coronavírus, por exemplo, a gente faz nossas orações e a gente pede muito para Deus iluminar a cabeça dos cientistas, porque a gente acredita que eles conseguem também trazer a cura para uma doença dessa. Tá? Nem sempre a cura vem literalmente de Deus, todo mundo assim para e a doença acaba. Às vezes ele age na humanidade. O homem é parte desse processo e ele tem seu papel nessa existência do planeta. Bom, e uma coisa que é importante, quando a gente começa a pensar nesse homem como centro, o que eles vão perceber também? Aquela coisa de negar a vida, de você ter uma vida de abstinência, de ter uma vida de negação, para buscar um caminho para o céu, ele começa a perder sentido para essas pessoas. E eles começam a buscar prazeres na Terra, tá? Que a vida na Terra já seja prazerosa. Galera, a Renascença não é um período em que a vida se torna prazerosa de uma hora para outra. Mas eles começam a refletir sobre isso, o valor de ter uma vida com qualidade também. Não só se concentrar numa dedicação à vida eterna, tá bom? E isso vai gerar uma coisa que a gente pode chamar de hedonismo, galera. O que é o hedonismo? É a valorização dos prazeres da terra, coisa que não era comum na Idade Média. Na Idade Média você vivia buscando um prazer na vida celeste, não um prazer na nossa vida na terra. E o que isso tem a ver com a arte, com a perspectiva? Galera, esse pensamento de buscar as referências na nossa vida da terra vai ser o que vai possibilitar os artistas buscarem alternativas para criar cada vez mais uma obra mais realista. E galera, eles vão buscar essa obra com mais realidade, até de profundidade, porque o período exige. Se eles estão falando da força humana, das qualidades do ser humano, os artistas precisam demonstrar essas qualidades. Vamos pensar que os artistas, eles sempre ajudam a criar o imaginário. Então eles precisam demonstrar claramente nas suas obras essa qualidade humana, beleza? Bom, além do hedonismo, galera, isso vai gerar um outro pensamento que é muito característico dessa época que a gente tem até hoje, que é o racionalismo. Que é o quê? Tudo pode ser explicado pela razão, tudo pode ser encontrado uma explicação racional para as coisas, tá? É um período, galera, onde essas ideias estão sendo colocadas, não quer dizer que essas ideias se tornam máximas na sociedade, tá? Não é assim, tipo, acabou e agora todo mundo desligou a chave, todo mundo acreditava que tudo era uma explicação de Deus, agora todo mundo vai começar a acreditar que os homens explicam. Não, não é isso, galera. Esse pensamento vai começar a acontecer. Hoje nós vivemos isso. Hoje nós vivemos uma época em que a humanidade tenta dar soluções para os problemas do planeta, certo? Não é só uma questão sagrada, não é só uma questão divina. O ser humano ele se vê como um agente no mundo, tá? E esse pensamento ele vai começar na Renascença, tá? E aí, galera, a razão humana, como eu falei, para eu ter domínio sobre algum conhecimento, algum fenômeno, eu preciso fazer o quê? Observar e fazer experimentos. E eu não sei se vocês perceberam, mas até hoje, muita da nossa pesquisa, das nossas experiências científicas é o quê? Observar alguma coisa. Quando vocês eram crianças, talvez vocês lembram aprendendo sobre a vida, plantaram lá uma semente de feijão e viram o feijãozinho germinar, certo? Isso é uma observação, é um experimento para ver que aquilo realmente, com a comprovação a partir do observar. Beleza? E esse observar vai exigir deles o quê? O naturalismo, que é o quê? A relação do homem com a natureza. Por quê? Porque eles vão perceber a natureza como fonte de tudo para eles, galera. Eles vão perceber a natureza, na verdade, já não tinham essa noção, mas eles vão começar a ter uma relação com a natureza como um elemento de criatividade, tá? E essa natureza, ela vai trazer muitas explicações, os chás, o remédio, aquela coisa toda. Isso vai cada vez mais se aprofundar, o estudo da natureza, tá bom? Que a gente vai chamar isso de naturalismo. E a gente vai ter até mesmo pintores que vão se concentrar em pintar frutas, plantas, animais, e ele vai se dedicar a estudar literalmente a natureza. E o progresso social, por quê? Porque aos poucos a Renascença vai permitir, não uma transformação 100%,
mas um certo progresso cultural e social das pessoas. Esse conhecimento, galera, vai ser tão importante para eles que na Renascença vai começar a surgir uma característica que é o seguinte, o autorretrato de artistas. Os artistas vão começar a se autorretratar. E sabe por que eles começam a se autorretratar? Porque eles começam a se ver como pessoas importantes. Eles começam a se ver como tão inteligente quanto o príncipe que ele pinta. Então ele fala assim, eu também mereço uma pintura minha, eu também sou motivo de um retrato. E eles vão começar a se autorretratar, uma característica que vai existir até hoje, tá? Bom, e galera, esse renascimento que a gente está pensando, ele vai existir não só na Itália, ele nasce na Itália, mas ele vai para a Espanha, para a Inglaterra, Holanda, Portugal, né? Ele vai passar para outros lugares do mundo, não vai chegar aqui às Américas. Tivemos artistas que nasceram no período da Renascença, galera, que eles não tiveram essa clareza de mundo que teve o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é um exemplo de pensamento renascentista. Por que ele é um exemplo de pensamento renascentista, galera? Porque ele traz sozinho, galera, uma paixão pela ciência, pelo conhecimento, pelo novo, tá? E isso é importantíssimo da gente pensar, uma característica que a gente não pode perder quando a gente pensa na Renascença, tá? A explicação racional das coisas, isso é uma característica do Leonardo da Vinci. O rigor científico, tá? O ideal humanista, que também é uma coisa deles, tá? O resgate, né? O que a gente vai chamar de classicismo, que é resgatar o greco-romano, tá? Então isso são características que a gente vai observar na arte renascentista. E a pintura, galera? A pintura, como eu queria que vocês chegassem aqui, ó. A principal característica da pintura, galera, é a perspectiva. Se vocês olharem, tudo antes não tinha perspectiva. A partir da Renascença tem perspectiva. Ah, professor, como que eu sei quando a obra é uma renascentista? Uma, pela época, tá? Se você vê a data de que ela foi feita, se ela pertencer, por exemplo, se ela foi pintada em 1500, ela é uma obra do período do Renascimento. Ela pode não representar os ideais renascentistas, mas o artista ele já aprendeu as técnicas daquela época, tá? Então tem perspectiva, perspectiva vai ter. E o segundo, como eu falei, é o uso da perspectiva. Então a arte da figura, tá? No desenho ou na pintura, as diversas distâncias e proporções que tem entre si os objetos vistos à distância, segundo os princípios da matemática e geometria. Então a gente começa a estudar matemática com arte com muita profundidade na Renascença. Galera, para vocês terem uma ideia, o artista renascentista ele se torna um ser tão intelectual que antes da Renascença, galera, muitas obras de arte você não sabe quem fez, porque o artista não dava nem nome, ele não colocava nem o nome na obra. Ele não se sentia importante nem para isso, eles não eram pessoas super estudadas. E na Renascença eles vão estudar tanto quanto um príncipe. Tanto que, por exemplo, o Da Vinci, galera, se vocês estudarem a vida do Da Vinci, vocês vão ver que ele morreu bem velho. E na vida toda ele não pintou tanto. Ele tem mais ou menos uma média de 30 obras na vida dele inteira. E aí você fala, nossa, o cara viveu tanto tempo para pintar só 30 quadros. Às vezes vocês, na infância de vocês, num ano, faz mais do que 30 obras, certo? Mas qual que é a diferença do Da Vinci, galera? Tudo que compõe o Leonardo da Vinci. Ele foi inventor, ele fez vários experimentos, ele foi um cientista, ele foi médico, tá? Ele foi engenheiro. Então, assim, todas essas relações que ele tem, que fez ele ser menos pintor, provavelmente, porque ele tinha o tempo ocupado com várias ações mentais, mas mostra como esse pintor da Renascença, ele estava preocupado com muito mais do que só a pintura, tá? E se a gente pensar, por exemplo, outros artistas da mesma época, o Michelangelo, por exemplo. O Michelangelo é outro, galera. O Michelangelo ele era um grande estudante de medicina, de escultura, de arquitetura, tá? E pintor, tá? A menor coisa que ele fez na vida também foi pintura. Ele fez muito mais esculturas, tá? E ele fez também, para vocês terem uma ideia, a cúpula da Basílica de São Pedro, que é aquela igreja, a principal igreja do Vaticano, onde o Papa, às vezes, quando vai se pronunciar com as pessoas, ele aparece e tem aquela praça onde fica a multidão. Aquela cúpula, galera, foi projetada, foi um projeto arquitetônico do Michelangelo. Olha que coisa interessante, né? Olha como o Renascimento propõe um pensamento de artista muito amplo. E se a gente pensar na arte, galera, como eu falei, a perspectiva vai possibilitar essa construção de um mundo que agora sim, a profundidade está respeitada. Agora sim, a pintura alcançou a escultura. E tá lá, ó, Ayrton Senna e Schumacher agora, certo? Estão iguaizinhos. E o uso que o Da Vinci, aí galera, 100% Da Vinci, o da tinta óleo, ele vai desenvolver uma tinta que ele vai misturar com óleo de linhaça. E galera, essa tinta, ele vai fazer para ela secar mais devagar e essa tinta vai funcionar muito bem, a gente usa ela até hoje. É a base de muitos pintores, que é a tinta à base de óleo, galera. E é uma tinta que, se vocês já experimentaram, vocês já viram isso. Você pintou ela hoje, terminei esse quadro aqui, ó, se eu passar a mão nele, daqui 2 meses eu ainda sujo as pontas da minha mão,
porque a tinta dela ainda não secou, ela demora muito, tanto na pintura quanto na escultura, que antes pareciam estar exclusivamente com detalhes das obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes. Então a pintura e escultura que serviam para decorar os lugares, tá, passam a ser sozinhas obra de arte, tá? Elas passam a ser mais do que uma peça de decoração e de ilustrar alguma coisa em algum lugar. Beleza? E por último, surgimento de artistas com um estilo diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. Então a gente vai ver na Renascença o quê? Artistas como Da Vinci, Bosch, Rafael, tá? Arquimboldo, que são artistas muito diferentes um do outro, tá? E ambos estão na mesma característica, estão no mesmo período e galera, são renascentistas. Por quê? Porque a Renascença permitia isso. Se vocês prestarem atenção, eles são diferentes no que eles estão criando, mas todos eles fazem uma obra de arte, nenhum deles são abstratos, por exemplo. Todos eles usam características ainda muito parecidas. E algumas referências que a gente pode pensar. Na literatura, por exemplo, a gente tem Dante, tá? Na Itália, a gente tem Camões em Portugal e a gente tem o Shakespeare na Inglaterra. Então olha só o nível desses escritores. A Renascença, elas cria grandes artistas em todas as áreas, galera. Os escultores, igual eu falei para vocês, a gente tem Donatello, a gente tem Michelangelo, que são escultores assim que também são uma baita da referência para o mundo, tá? E os pintores, a gente vai ter Da Vinci, Botticelli, Arquimboldo, igual eu falei, Bosch. E galera, Rafael, a gente vai ter uma infinidade de grandes mestres da pintura, galera. Tiziano, tá? Giotto. A gente vai ter assim uma infinidade de grandes mestres das pinturas que vão possibilitar, galera, uma arte, eu acho que assim, muito mais intelectualizada, muito mais profunda. E muitas vezes até com aquelas lendas de mensagens subliminares e tal. Mas galera, a arte da Renascença ela é tão poderosa, ela foi tão significativa, que ela mudou a humanidade, tá? Ela mudou a história. Lugares que a gente pode pensar interessantes da Renascença, galera. Capela Sistina, Basílica de São Pedro, tem o Mosteiro de Cristo em Portugal, em lugares, na verdade, no mundo inteiro que trazem essa referência a Grécia e Roma. Grécia e Roma. Beleza, meus amores? Bom, é isso. Pra gente hoje, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse movimento, do nascimento da perspectiva. Por que eu falei tanto do renascimento hoje, galera? Desse pensamento para frente, dessa cabeça indo além, porque ali nesse contexto vai nascer a perspectiva. A partir de agora, todos os movimentos que a gente estudar, tudo que a gente aprender, galera, tem a ver com essa descoberta do Brunelleschi na Renascença e as grandes transformações que ele vai permitir. O Homem Vitruviano do Da Vinci é uma nova tentativa de fazer isso também, só que não no contexto da perspectiva, mas no contexto de unir matemática e arte. A Renascença une profundamente matemática e arte. Meus amores, espero que vocês tenham entendido até então. Vocês terão uma atividade para fazer, vou colocar um textinho para complementar sobre o Renascimento para vocês entenderem melhor, beleza? E vou pedir para vocês fazerem desenhos e aí vocês vão entender que vai ser mais tranquilo, a atividade de vocês vai ser light, vocês vão ter que começar a trabalhar com o conceito de ponto de fuga que vocês já conhecem e aí a atividade vai ser tranquila. Meus amores, é isso, ó, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham entendido. Estamos no clima de Itália, estamos no clima italiano, na época da Renascença, mas o mundo começa a se transformar a partir daí. Próxima aula ainda estaremos um pouco na Itália, mas vocês perceberão o quanto as coisas já se transformam, tá? O quanto... Uma coisa, a gente vive na Renascença, o período da reforma religiosa. Vocês vão ver agora outros períodos da história. Beleza, meus amores? Beijão, tchau, tchau. E um bom resto de semana para vocês.